O Vasco da Gama com oferta pesada por Ryan. Tem ainda a zica, que impediu a contratação de um zagueiro no Vasco. Últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é curiosa. O título do Mundial Sub-20 conquistado pelo Flamengo no sábado, partida contra o Barcelona, rendeu mais audiência na Globo do Rio do que a partida entre Vasco e Corinthians, Campeonato Brasileiro, no domingo. Bora aos números. No sábado, 19 pontos de média e 38% das televisões ligadas na Globo. No domingo, outros 19 pontos de média, mas com 34% de participação das televisões. Confesso que eu não esperava. O que você pensa sobre esses números? Bora falar também sobre Vitória, que demitiu Fábio Carille depois da derrota por 8-0 do Vitória para o Flamengo na noite dessa segunda-feira no Maracanã. Essa foi a maior derrota de um time no Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Nunca havia sido registrado tal placar. Bora falar agora sobre o Vasco, que mais uma vez bateu na trave na busca por um zagueiro. Robert Renan está contratado, isso todo mundo sabe. Mas existe também a busca por mais um defensor. O clube já havia tentado o Nino e o Joaquim, faltou dinheiro. Nathan Silva está em negociações, o Vasco chegou a sugerir 5 milhões de dólares ou 27 milhões de reais ao Pumas e aguarda por uma resposta nessa terça-feira. Mas o zagueiro que bateu na trave foi Léo Duarte, ex-atleta do Flamengo, atualmente no Istambul Başakşehir. Existia uma negociação avançada entre as partes para que o Léo Duarte fosse contratado, mas no fim de semana ele acabou sofrendo uma torção no tornozelo de forma séria e vai ficar no mínimo um mês parado, o que inviabilizou sua contratação. Bora falar agora sobre o Ryan, meio atacante do Vasco, que virou alvo de proposta de um time português. De acordo com o jornal Record, o Porto avançou para contratar o Ryan. Proposta na mesa do Vasco de 17 milhões de euros ou 107 milhões de reais, é a maior proposta que o Vasco já teve pelo meio atacante. No início da temporada, e mais recentemente, coisa de 2 meses atrás, chegaram a oferecer 14 milhões de euros. Era exatamente esse o valor que o Vasco imaginava poder ser capaz de faturar com o Ryan para essa temporada. Recentemente também, depois de recusar esses 14 milhões de euros, os dirigentes do Vasco entenderam que não vale a pena vender o Ryan por agora. O potencial de crescimento sob o comando de Fernando Diniz é enorme e o Vasco vislumbra a chance de vendê-lo em dezembro ou então em julho do ano que vem por cifras bem superiores. Resta saber como é que Pedrinho e companhia vão lidar com essa situação. Ryan tem 36 partidas na atual temporada, 10 gols e uma assistência, fez 3 gols nos últimos 5 jogos. Ryan, que é alvo do Porto, mas já esteve na mira do Sporting, da Roma, chegaram a sugeri-lo no PSG e no Mônaco. Nem PSG nem Mônaco confirmam estas negociações. Só para completar em relação ao Vasco, Matheus França vai vestir a camisa 9 do Vasco. Ele já desembarcou no Rio de Janeiro, está fazendo exames médicos e teve sua contratação confirmada, empréstimo até junho do ano que vem, com 70% dos direitos, dos 70% dos salários pagos pelo Cruz Maltino. É verdade que o Marco Rojo, do Boca, está negociando com o Vasco. Cara, o Rojo nem tá mais no Boca, quer ver? Ó? Inclusive, ele tinha se mudado para um outro clube argentino, ele foi para o Racing. E o Racing tem como grande rival um time vermelho, né, um Independente. E aí, quando se referem a ele, não se referem como Rojo, se referem como Marco A, porque o sobrenome dele é Marcos, o nome inteiro é Faustino Marcos Alberto Rojo. E ele sempre foi conhecido como Rojo, né? Só que por conta dessa rivalidade, o Racing tem como rival um time Rojo, estão chamando ele de Marcos A, o que é muito louco, né? Futebol é muito louco. De onde o Vasco está tirando dinheiro? Se Di Maria viesse para o Galo, seria Ángel. Pois é, a gente estava falando agora do Marcos Rojo, né? Ángel. Mano, vocês são muito... Mano do céu. Bom, vamos lá. O Vasco vendeu recentemente um zagueiro pro Bahia, pegou 5 milhões e meio de euros, abriu mão do Payet, da renovação do Payet, garantindo uma economia de 1,5 milhão de reais por mês. Enfim, alguns movimentos garantiram entrada de dinheiro no Cruz Maltino, mas imagino que estejam também imaginando receitas futuras para conseguir esses pagamentos todos, tá? Boa noite, Nicola. Fala sobre o Nathan Silva no Vasco. É o novo alvo do Vasco. O Vasco negocia com o Pumas a compra desse jogador em definitivo, tá? As tratativas estão em andamento e a ideia é fechar nessa semana, até porque a janela de inscrições se encerra na próxima terça-feira. Operação que vai gerar em pelo menos 3,5 milhões de euros. Eu não o contrataria, tá? Joaquim.
Joaquim Santos, ele foi vendido para o Tigres e existiu muita especulação, muita expectativa de que o Joaquim pudesse ser contratado pelo Vasco. Joaquim e Nino não cabem no orçamento do Vasco, tá? São jogadores que vão custar 8 milhões de dólares, 8 milhões de euros, enfim. O Vasco busca reforço, o Vasco até tem dinheiro para contratar, porque fez recentemente vendas, mas a ideia é gastar 3,5, 4 no máximo para contratar atletas. O Robert Renan é o primeiro reforço para o sistema defensivo, ele vem por empréstimo do Zenit, deve chegar mais um outro jogador, tá bom? Saiu que o Vasco fez proposta de 5 milhões de dólares pelo Natan. Natan Silva, jogador do Galo, é de fato alvo do Vasco. O Vasco tem tratativas com o Pumas no México, só que a informação que eu tinha é de que as cifras eram um pouco menores, de que o negócio poderia ser fechado em 3,5 milhões de dólares. E eu acho uma maluquice gastar tudo isso por ele. Vasco que nessa segunda-feira anunciou a contratação do Robert Renan por empréstimo junto ao Zenit. Vasco que também deve anunciar a qualquer momento a chegada do Matheus França, e aí é legal contar quanto o Matheus França foi importante nessa negociação. Na sexta-feira, o Estoril e o Braga entraram na parada, tá? Tentaram a contratação do atleta que já tinha um acordo com o Vasco. Para o Crystal Palace, era mais negócio colocar o Matheus França no futebol português do que no futebol brasileiro. O Matheus disse não, eu dei minha palavra e quero jogar no Vasco, e foi assim que o negócio acabou sendo feito, tá bom? Atlético Mineiro negocia com o Vasco, lateral Paulinho, do Sub-20, empréstimo com obrigação de compra. Bora explicar essa história. Na semana passada, o Vasco recusou uma proposta do Galo para a negociação do Paulinho. O Paulinho iria por empréstimo e com cifras muito baixas. O Vasco não aceitou a negociação, só que o Paulinho, que ficou no Vasco meio que a contragosto, outro dia, num treino, ficou reserva da reserva. O Diniz chegou a colocar um lateral esquerdo para treinar a lateral direita. E aí o Paulinho procurou o Felipe para falar: Felipe, não tem por que eu ficar, cara, eu não vou ser utilizado, me liberem aí. E o Vasco procurou o Atlético Mineiro para tentar chegar a um acordo em relação ao Paulinho, o jogador tratado como uma enorme promessa, atleta que no Vasco não conseguiria jogar, até porque o Paulo Henrique tem mandado muito bem e pode ser alternativa no Atlético Mineiro, tá bom? Galo que ainda busca um volante. Deixa eu contar uma do Galo, até porque vocês estão chegando, a gente já vai atualizando vocês. O Atlético não vai contratar Pablo Mari, tá? Na sexta-feira, o Nico Esquiro, que é um jornalista italiano, afirmou que havia uma negociação entre Atlético e Fiorentina pelo Pablo Mari. Eu mandei mensagem para uma pessoa do Galo na sexta, a pessoa só foi me responder no sábado à noite, assegurando que nunca se discutiu dentro do Atlético a possibilidade da contratação do Pablo Mari. Então, descartemos essa alternativa, essa possibilidade, informação que a gente traz ao vivo para vocês, tá bom? Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Vasco da Gama, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nenhum conteúdo assim que a gente estiver postando. Já chega deixando like e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro e atenado de todas as informações do maior clube do Brasil, o Vasco da Gama. Então, rapaziada, tá contente aí com a contratação do Matheus França, que acaba de ser anunciado aí como jogador do Vasco da Gama? Rapaziada, vamos agora em busca de um zagueiro bom e com qualidade, porque amanhã, quarta-feira, tem um grande jogo para o Vasco estar disputando. Primeiro jogo de ida, né? Então, o jogo de ida da Copa do Brasil em São Januário, Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo. Esperamos que o Vasco faça um bom placar ali para que quando for jogar o jogo da volta consiga ali só administrar e passar de fase. Um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo. Fui.